Bom dia, irmãos. Bom dia para todos vocês. Bom dia para todos, bom dia para vocês que vão entrando aí. Mais um dia, mais uma semana. É um prazer estar com vocês aqui. É uma alegria estar com vocês aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus, aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre mais um dos atributos de Deus e a gente vai concluir a nossa série hoje. Obviamente a gente não vai ver todos, mas a gente viu alguns e quem sabe aí mais pra frente a gente volte com outros temas também, porque pelo menos para mim é um tema fascinante e algo que, como a gente tem visto, é sempre muito prático, né? Muito prático mesmo. Muito bom. Mais uma vez, um bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Espero que todos tenham descansado bem, acordado bem. E espero que todos tenham também aí um tempo produtivo hoje, um dia produtivo. E, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Mais um dia com vocês aqui, mais um tempo gostoso que a gente vai ter juntos. E é isso, eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês para a gente começar o nosso tempo. E aí em seguida a gente começa o nosso devocional aqui. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus, por esse dia gostoso, friozinho. Muito obrigado, Deus, pela tua graça que é presente, Pai, nas nossas vidas. Muito obrigado pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós te agradecemos, Pai. Nós somos gratos ao Senhor pela bênção da vida, pelo dom da vida. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se faz presente em cada detalhe. E te agradecemos, Deus, porque uma das formas pelas quais o Senhor se faz presente é através da Tua Palavra, que nos revela quem o Senhor é, que nos fala mais de quem o Senhor é e que nos ensina, Pai, a viver de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós, a viver refletindo, Deus, o Seu caráter que é perfeito. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos dá um caminho a seguir, o Senhor nos mostra como nós devemos seguir, o Senhor não nos deixa desamparados e sem informação, mas o Senhor nos mostra, Pai, quem o Senhor é através da Tua Palavra. E nós somos gratos, Deus, porque nós podemos realmente conhecer ao Senhor, ainda que não completamente, porque o Senhor é um Deus eterno, infinito e, num certo sentido, Pai, muito além daquilo que nós somos capazes de entender. Nós te louvamos porque nós podemos conhecer ao Senhor realmente, verdadeiramente e viver, Pai, de acordo com quem o Senhor é, refletindo o seu caráter para que as pessoas ao nosso redor vejam o Senhor. E o nosso pedido hoje, Pai, é que o Senhor nos ajude a entender um pouco mais, Pai, do seu caráter, da sua justiça, para que nós vivamos de uma forma justa em um mundo tão injusto, Pai. E para que a nossa justiça aponte para esse Deus justo, verdadeiramente justo e completamente justo. Nós pedimos pelo tempo juntos aqui, que o Senhor fale aos nossos corações e nós oramos assim, Pai, gratos ao Senhor por mais esse tempo juntos. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia mais uma vez para quem foi entrando depois. Sejam todos muito bem-vindos. E como eu falei, hoje a gente vai concluir a nossa série nos atributos de Deus. Nós não vimos todos, obviamente, nós não vimos todos, mas nós vimos alguns. A gente falou sobre a imutabilidade de Deus e como ela implica que o caráter de Deus é perfeito, que os seus propósitos eternos não mudam e que as suas promessas elas serão completamente cumpridas, nos dando uma base sólida para uma vida fiel, confiante e satisfeita. A gente também falou sobre a bondade de Deus, e a gente viu que ela é o externar desse caráter glorioso de Deus, a fonte e o padrão de tudo que é bom e o combustível que nos move a praticar as boas obras que Ele preparou para nós. A gente também falou sobre a fidelidade de Deus e como ela nos mostra que tudo que Deus diz é verdade e que todas as suas promessas elas serão cumpridas. E que ela também é a garantia da nossa salvação e o combustível para sermos fiéis em qualquer circunstância. Por último, semana passada nós conversamos sobre a santidade de Deus e nós vimos que ela revela
a incomparabilidade de Deus, como ele é completamente separado do pecado, como ele é incomparável e como ela também, essa santidade de Deus, ela nos oferece segurança, nos leva à mudança e nos enche de esperança. Hoje nós vamos concluir falando sobre a justiça de Deus, fazendo um caminho bem parecido com o que nós fizemos na semana passada, né? O tema sendo desenvolvido numa espécie de teologia bíblica. A gente vai ver alguns textos aqui ao longo das Escrituras que falam sobre isso. E aí nós vamos ver que o tema da justiça de Deus revela o caráter amoroso e justo de Deus. A nossa falha em agir com justiça, qual é o meio pelo qual nós podemos ser justificados e a necessidade do povo de Deus de amar a justiça. O tema da justiça de Deus nos revela essas coisas. O caráter amoroso e justo de Deus, nossa falha em agir com justiça, qual é o meio pelo qual nós podemos ser justificados e a necessidade do povo de Deus de amar a justiça. O que a gente vê então é que a justiça, ela a princípio, ela está enraizada no caráter e na criação de Deus. Nós começamos por aí. O nosso Deus é um Deus justo e bom, e essas características elas foram transmitidas para a sua criação. Como a gente tem visto nessas últimas semanas, a criação de Deus reflete o caráter de Deus. As suas obras refletem o seu caráter. Assim também é conosco, né? As nossas obras refletem o nosso caráter. Aquilo que nós fazemos é o externar daquilo que nós somos e daquilo que nós cremos e desejamos. E o fato de nós sermos assim é justamente porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós imitamos a Deus nesse sentido. Assim como as obras de Deus refletem o caráter dele, as nossas obras refletem o nosso caráter. A Bíblia, então, ela mostra para nós que Deus ele é justo e que a sua criação reflete isso. As boas obras de Deus refletem o seu bom caráter. As obras justas de Deus refletem o seu caráter justo. Deuteronômio 32, versículo 4 diz: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, nele não há injustiça. Ele é justo e reto. E por ser justo, Deus ama a justiça e, consequentemente, ama os que são justos. Esse é o nosso Deus. Salmo 11, versículo 7 diz: Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Então, nós vemos que Deus é justo e tudo o que Ele faz é justo. A sua criação é justa porque Ele é justo. Agora, o que quer dizer esse negócio de justiça? O que significa dizer que Deus é justo? A gente pode pensar em alguns aspectos aqui, eu quero destacar dois. Um deles inclui o desejo de promover um ambiente justo. O caráter de Deus inclui um zelo pela justiça que o leva a amar aqueles que são impotentes. Salmo 146, versículos 5 a 8 diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Então o que a gente vê aqui é que parte desse aspecto da justiça de Deus está ligada com essa questão de fazer justiça aos oprimidos, de cuidar daqueles que são impotentes. E um outro aspecto está ligado justamente à lei de Deus, que é normalmente o que vem em primeiro lugar na nossa mente. Ele é um Deus justo que ordena que a sua criação siga a sua justa lei. Esse aspecto está muito ligado à santidade de Deus. Porque Deus é santo e justo, Ele não tolera o pecado, Ele não permitirá que o pecado fique impune. Deus ele vai exercer justiça de forma plena e definitiva. Então a palavra nos mostra que o nosso Deus é um Deus completamente justo. Completamente justo. Ele zela e cuida daqueles que são impotentes e Ele espera que a sua criação siga os seus justos mandamentos. E é isso exatamente que nós vemos Deus pedindo ao seu povo Israel. Ele já havia pedido isso antes a Adão, que Adão obedecesse aquilo que ele colocou para Adão, né? Não coma da árvore do jardim. Ele esperava que Adão fizesse isso. Nós vemos isso com Noé, nós vemos isso com Abraão, nós vemos isso em toda a história, né, acontecendo com o povo de Deus. Ele pedindo que o seu povo seja justo, como ele é justo. E é o que nós vemos com o povo de Israel. A nação de Israel deveria manter os decretos e as leis justas de Deus, para que todas as nações do mundo olhassem
para a sua justiça, para a justiça do povo de Deus, e fossem atraídos pela sabedoria de Deus. Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 a 8 diz o seguinte: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus. Aqui Moisés falando para o povo. Para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, né? Falando com referência aos mandamentos. Guardai os mandamentos e cumpri esses mandamentos. Porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão. Olha que interessante, Deus chama o povo a cumprir os mandamentos com um objetivo. Para que, ouvindo esses estatutos, eles digam: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje eu vos proponho? O objetivo, então, era justamente esse, para que, vendo a justiça do povo, as pessoas ao redor vissem o Deus do povo. O objetivo de nós vivermos uma vida justa não é simplesmente para que nós sejamos justos e colhamos os benefícios disso, mas para que as pessoas ao nosso redor vejam Deus, que é justo através de nós. Então, como representantes desse Deus justo, o seu povo deveria viver de uma forma justa. Isso significa que eles não podiam distorcer a justiça favorecendo os pobres ou os ricos. Eles não poderiam deixar de viver de acordo com a lei que Deus tinha colocado. Eles deveriam obedecer às leis, absolver os inocentes, condenar os culpados. E eles também deveriam instruir os mais novos a seguirem essas mesmas leis. Isaías capítulo 1, versículo 17 diz: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E nós vemos isso também naquele texto bem conhecido de Miqueias 6:8. Deus pede 3 coisas, né? Ele se declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti. O primeiro deles, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Que pratiques a justiça. Deus pede isso do povo dele. O problema é que nós falhamos em agir com justiça. Nós vemos isso desde o jardim, nós vemos isso hoje. Adão foi injusto, ele pecou e nós nascemos injustos. O pecado nos torna injustos e incapazes de viver justamente. Nós somos declarados culpados por um juiz que é justo. E aí a pergunta óbvia, né? O que um juiz justo faz? Ele cumpre as leis, ele julga retamente, ele não deixa o infrator impune. A coisa que mais me chateia, né, quando eu penso em política, não é nem a questão de algumas pessoas roubarem tanto dinheiro, burlarem as leis, fazerem uma porção de coisas erradas e etc. O que mais me chateia é, sem dúvida, o fato de que essas pessoas fazem todas essas coisas e saem impunes. Eles não são julgados como eles deveriam, eles não pagam por aquilo que eles fazem, eles não sofrem as consequências daquilo que eles fazem. E esse é um dos motivos, inclusive, né, pelos quais eu parei de ver as notícias. Né? Não me fazia bem ver tanta coisa errada acontecendo sem punição. Ao mesmo tempo, o que foi ficando cada vez mais claro para mim ao ver essas notícias é que eu queria muito justiça para os outros, mas eu quero para mim misericórdia. Eu quero que a justiça seja feita para os outros para que eu colha os benefícios de pessoas vivendo justamente ao meu redor. Mas quando eu falho, quando eu faço algo errado, eu espero que as pessoas me tratem com misericórdia. Eu espero que as pessoas relevem aquilo que eu fiz de errado. E o que isso mostra é que a nossa falha em agir com justiça, ela vai além dos nossos próprios atos, atinge também a forma como nós julgamos as outras pessoas. Inclusive o pecado ele vai tão fundo no nosso coração que ele perverte os parâmetros daquilo que é justo ou não. Nós começamos a julgar as pessoas não com base na lei do Senhor, e sim com base nas nossas preferências. Nós criamos as nossas próprias leis que nos beneficiam e nós julgamos as pessoas ao nosso redor com base nessas leis que nós criamos. Sem perceber, então, nós estamos tomando o lugar de Deus. Nós estamos agindo aqui como juízes, condenando pessoas que não agem como nós queremos e relevando coisas erradas quando nos convém.
Esses somos nós por causa do pecado. Injustos, completamente merecedores da condenação e do juízo de Deus, incapazes de julgar justamente e de viver justamente. Nós somos incapazes de viver de forma justa e julgar de forma justa. E diante disso, então, Deus ele age. Há um preço a ser pago, há um pagamento que deve ser pago e vai ser pago. Deus ele é justo e isso significa que ele não pode simplesmente deixar passar. Uma infração terrível foi cometida. Pecado foi cometido contra um Deus que é santo e justo. Algo foi feito contra um Deus que é santo, justo e eterno. Há uma dívida eterna que só pode ser paga por meio de um pagamento perfeito. E Deus sabe que nós somos incapazes de obedecer, de oferecer esse tipo de pagamento. Nós não somos eternos, nós não somos perfeitos, nós não somos justos, nem no nosso melhor dia nós conseguimos viver perfeitamente na linha. É impressionante isso, nem no nosso melhor dia, nem no domingo, né? Aquele dia que a gente vai para a igreja, que normalmente a gente faz as coisas tão certinho. Nem nesse dia nós somos capazes de viver uma vida perfeitamente justa. Isso significa que só o próprio Deus seria capaz de satisfazer a justiça do próprio Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus ele enviou o seu único, perfeito, santo e justo Filho, Jesus Cristo. Ele viveu entre nós, cumprindo toda a lei, ele foi justo no nosso lugar e ele se ofereceu como pagamento em nosso favor. É exatamente sobre isso que Paulo fala em Romanos 3, 21 a 26, que eu acho que é a passagem que resume de uma forma perfeita tudo isso que a gente tem conversado até aqui sobre justiça de Deus. O texto diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue com propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E algo que é impressionante aqui nesse texto que sempre me chama a atenção. Deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. E ele fala que que Jesus Cristo é justo e é o justificador daqueles que têm fé nele. E ele resume tudo isso em um versículo um pouco mais à frente, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Pedro ele também fala sobre isso na sua primeira carta, 1 Pedro 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. O justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Nós somos feitos justos em Cristo. É essa grande troca que acontece, a justiça de Cristo imputada a nós e a nossa injustiça colocada sobre Cristo. Ele então transfere essa justiça para que Deus nos veja como pessoas justas por causa de Cristo. E nós transferimos a nossa culpa, a nossa injustiça a Cristo, que pagou o preço na cruz, o preço que nós deveríamos pagar. Aquilo que para nós era impossível é dado a nós por Cristo e em Cristo. Uma pessoa justa é alguém que não é passível de acusação, que anda conforme a lei, o que não é o nosso caso. Alguém só se torna justo de duas formas: nunca cometendo um delito ou pagando pelo delito que cometeu. A gente não se encaixa em nenhum dos dois, nós já nascemos em pecado e nós jamais seríamos capazes de pagar pelos nossos pecados e nos tornar justos. Cristo era então a única forma de cumprir os requisitos de Deus para a nossa salvação. Ele nasceu livre de pecado, ele viveu uma vida perfeita diante de Deus. E ele transfere a sua justiça para nós. E é só por meio dele que pecadores podem ser declarados
justos. Então nós somos feitos justos por meio de Cristo. A justiça de Cristo agora é a nossa justiça. E como isso muda então a forma como nós vivemos? A mensagem do Evangelho que nos justifica também nos move a viver de uma forma justa, de uma forma compatível com o que Cristo conquistou por nós. A justiça de Cristo ela foi imputada a nós para nos livrar da condenação, sim, mas também para que nós vivamos de uma forma justa. O povo de Deus precisa amar a justiça. No Sermão do Monte, uma das características que Jesus usa para descrever o cidadão do reino é justamente isso, alguém que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa pessoa que Jesus descreve é alguém que tem um desejo ardente por ver os padrões de Deus estabelecidos e obedecidos em todas as áreas da nossa vida e do mundo, ao mesmo tempo em que alguém que entende que a sua justiça vem de Cristo. É alguém que ama e busca uma vida de santidade, uma vida justa diante de Deus. E é alguém que deseja construir um mundo justo para as pessoas ao seu redor. É o desejo por ver a vontade de Deus ser realizada, um desejo pelo próprio Deus, que é a nossa fonte de justiça. Cristo ele nos justifica para que nós vivamos uma vida justa, obediente aos mandamentos do Senhor. De certa forma, isso sempre deve nos tornar pessoas descontentes com o nosso estado espiritual, porque sempre há espaço para crescermos ainda mais à semelhança de Cristo. Então, também é alguém incomodado com os seus pecados, alguém que se esforça continuamente para crescer. E também é alguém que cuida e ama as pessoas, é alguém que ama e cuida das pessoas ao seu redor. A gente viu bastante sobre isso na nossa última pregação, o cuidado com os vulneráveis. Uma pessoa justa é alguém que procura construir um ambiente justo ao seu redor. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para não virar uma espécie de ONG gospel aqui. A gente pode sim suprir as necessidades físicas das pessoas, mas se tudo que nós fazemos é isso, não tem diferença nenhuma das iniciativas que o mundo tem. A justiça que nós queremos promover, mais do que apenas terrena, é uma justiça espiritual, onde pessoas injustas são feitas justas ao crerem em Cristo. E o próprio verso que nós vimos aqui, Mateus 5, versículo 6, mostra para nós que aqueles que têm fome e sede de justiça podem esperar pelo dia em que experimentarão de fartura. Nós já experimentamos essa fartura hoje, num certo sentido, porque a única vida que satisfaz é uma vida em Cristo e com Cristo, mas há um aspecto futuro também, uma esperança futura, pelo dia em que nós experimentaremos plenamente da presença de Deus, pelo dia em que a justiça reinará, pelo dia em que não haverá mais pecado e injustiça. Essa esperança é algo pelo qual o mundo todo anseia, mesmo sem saber. O mundo está desesperado por justiça, uma justiça que eles não sabem onde encontrar, e uma justiça que eles nunca irão encontrar em outro lugar senão em Deus. A gente vê uma série de movimentos que tentam criar uma sociedade justa. Recentemente tem esse esquema do Black Lives Matter, a gente tem uma série de ONGs, uma série de movimentos. A gente vê um povo revoltado com uma corrupção impune, com políticos que enriquecem de forma ilícita e não servem o povo como deveriam, e que tentam criar partidos, leis, sistemas, movimentos para fazer do país um lugar mais justo. A nossa sociedade está desesperada para criar um mundo mais justo. Mas a esperança que o mundo busca só pode ser encontrada na promessa de um mundo justo, onde Cristo reinará com sua justiça perfeita. Onde não haverá desigualdade, onde todos nós seremos justos como o nosso Senhor é justo. Esse atributo de Deus, ele nos oferece então uma grande ferramenta, inclusive para evangelismo. As pessoas clamam por justiça. E só nós, cristãos, temos a resposta que eles tanto anseiam. E essa resposta está em Cristo, nosso Rei justo, que voltará para reinar justamente e definitivamente. Agora, ao mesmo tempo que essa notícia é maravilhosa para os que amam a Cristo, ela é terrível para aqueles que se opõem. Cristo voltará para reinar com um cetro de ferro, como diz as Escrituras. Ele virá com sua justiça e julgará definitivamente a todos. Para aqueles que estão em Cristo, a justiça de Cristo foi imputada a nós, e nós não temos o que temer. Mas para aqueles que não estão em Cristo, o julgamento vai ser implacável. Nós vimos muito sobre isso nessa série que tivemos nos Profetas Menores, lá na EBD, na igreja. O caráter de Deus garante redenção para o seu povo, bem como julgamento para os perversos. Então a pergunta é, onde é que você está? Você experimenta da justiça de Cristo que foi imputada por meio da fé?
Ou você ainda busca viver uma vida justa pelas suas próprias forças e receber a sua própria justiça por aquilo que você faz? A realidade da justiça de Deus, ela é bênção para aqueles que estão em Cristo, mas é maldição para aqueles que se recusam a se submeter a Deus. Onde é que você está? Durante essas últimas 3 semanas, então, a gente viu alguns dos atributos de Deus. 5 para ser mais preciso. A gente falou sobre a imutabilidade, sobre a bondade de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre a fidelidade de Deus e hoje sobre a justiça de Deus. A gente viu como cada um deles nos ajuda a compreender um pouco mais do nosso Deus. E eu espero que eu tenha conseguido mostrar para os irmãos como conhecer a Deus transforma as nossas vidas em todas as áreas. Nós precisamos conhecer a Deus. Se nós não conhecemos a Deus, nós seremos incapazes de imitá-lo. E se nós somos incapazes de imitá-lo, nós não cumpriremos o propósito para o qual ele nos criou, que é justamente imitá-lo para que as pessoas ao nosso redor vejam o nosso Deus. Nosso Deus é imutável, bondoso, fiel, santo, justo e mais uma infinidade de coisas. Quanto melhor nós o conhecemos, mais nós seremos impulsionados a louvá-lo e mais capacitados nós seremos a imitá-lo, para que as pessoas ao nosso redor o vejam e se rendam a esse Deus maravilhoso, o Deus Criador de todas as coisas. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é perfeito. O seu caráter é perfeito. O Senhor é imutável, o Senhor é bondoso, o Senhor é fiel, o Senhor é santo, o Senhor é justo. O Senhor é tantas coisas dos que nós não podemos nem mensurar. Mas o Senhor se revela a nós. E o Senhor se revela a nós porque o Senhor espera que nós vivamos de acordo com o seu caráter. O Senhor espera que nós imitemos o Senhor. Foi para isso que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou à sua imagem e semelhança, para que nós imitemos o Senhor, para que nós representemos o Senhor, para que as pessoas ao nosso redor vejam o Senhor através de nós e se rendam a esse Deus maravilhoso e perfeito que nós servimos. Pai, encha o nosso coração de desejo por conhecer mais do Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor. E a verdade, Pai, é que não existe nada melhor do que conhecer ao Senhor. Não existe nada melhor do que conhecer ao Senhor. Pai, encha o nosso coração desse desejo e que nós nos esforcemos para buscar cada vez mais a Ti, para que nós possamos viver uma vida cada vez mais agradável ao Senhor. Peço também, Pai, pelo restante do nosso dia, que o Senhor nos dê um dia agradável, um dia produtivo. E eu te agradeço mais uma vez pelo tempo juntos aqui, pelo privilégio, pela oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e buscarmos mais do Senhor na Tua Palavra. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse privilégio. E nós oramos assim no precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Senhor Deus, olha eu. Terminei a oração, mas falando da oração de novo. Pessoal, olha, eu tô viajando. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado pela participação de vocês aí. Espero que todos tenham um ótimo dia. Que Deus os abençoe. E nós ficamos por aqui. Um abraço, tchau, tchau.